Esse é mais um episódio do Politiquês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estou muito bem acompanhado aqui do lado de um grande empresário goiano. Ele é o Estênio Silva, CEO do grupo Prestacom, onde tem muitas importantes empresas, inclusive no cenário político. Então você que está nos assistindo e tem interesse em saber um pouco mais sobre as regras nas eleições agora de 2022, esse episódio é para você. Estênio, seja muito bem-vindo ao Politiquês. Muito obrigado, Carlos. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, esclarecendo aí algumas informações que vieram como novidades aí para os candidatos que serão que participarão das eleições de 2022 e estamos à disposição aí para tirar as dúvidas necessárias. Nós é que agradecemos, obrigado por ter aceito tão prontamente o nosso convite, para um assunto tão importante agora para as eleições de 2022, que são as novas regras eleitorais. Muita coisa mudou, algumas podem, outras não. E hoje vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, Estênio, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem e estão nos assistindo, eu queria que você contasse um pouco sobre a história, desse conglomerado de empresas que está se formando através de um jovem empresário goiano e que representa muito bem, CEO do grupo Prestacom, não é isso? Obrigado pela deferência. Na realidade, historicamente, a empresa Grupo Prestacom foi fundada pelo meu pai, então nós temos aí já 33 anos de história na contabilidade privada, e aí há pouco mais de 3 anos a gente também idealizou um projeto de voltar os nossos esforços para a contabilidade pública e eleitoral, do qual nasceu a empresa JASC Contabilidade Pública, até uma homenagem que nós fizemos ao meu pai, porque são as iniciais do nome dele, o nome da empresa, e estamos atuando aí, consolidando aí assessoria para prefeituras, para alguns candidatos que já participaram desde as eleições passadas a prefeito, a vereador, dando esse assessoramento tanto eleitoral quanto público. Estênio, eu conheço um pouco ali, você já nos apresentou da estrutura, e fico impressionada com um time, de colaboradores, especialistas, que hoje você conta ali dentro da JASC, que trabalha especificamente com essa parte pública. A JASC já tem algumas referências, muitas prefeituras aí como clientes, Sim. Esse ano está fazendo um trabalho aí impecável junto já a alguns pré-candidatos aí a cargos eletivos, E então queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse desafio, como um empreendedor, esse desafio de formar um time realmente campeão e cada um muito especializado, na sua área. Você pode nos dizer um pouco sobre isso, então? Eu não vou mentir, Na realidade, é uma área ainda pouco difundida da contabilidade. A gente não encontra muitos profissionais qualificados que atuam com contabilidade eleitoral e pública, o que é muito comum no privado hoje, Quando você abre um processo seletivo para contratar um profissional da área privada, você tem ali N candidatos ali que participam do processo seletivo. Já na área pública isso já é mais difícil, a gente tem mais dificuldade. Inclusive um dos projetos que a gente tem dentro da JASC Contabilidade Pública é montar uma escola, para poder estar formando esse tipo de profissional. E isso é um projeto já para 2023 também, porque a gente tem um déficit de mercado de profissionais especializados nessa área. Porém, a gente sim, temos aí experiência já de alguns anos e conseguimos já ter a formação antecipada de um time próprio para abarcar e atender os clientes que nós já estamos projetando para 2022. Então, nessas eleições agora, a gente vai estar aí com bastante expressividade aí no atendimento à prestação de contas eleitoral. Bacana. Quando uma pessoa ela pensa hoje em ser pré-candidato ou candidato a algum cargo eletivo, as primeiras preocupações, e de forma natural, é sempre uma questão política, É uma questão de marketing, é uma questão realmente de eleitorado, chapas, partidos e tudo mais. E muitas delas não dão devido valor e importância em construir uma boa equipe também, tanto jurídica, contábil. Sim. E você pode falar um pouco então sobre a importância dessa prestação de contas, porque não é só ser candidato, Não. Independente do valor que você gasta, Estênio, você é obrigado também a fazer a prestação de contas da sua campanha. Qual que é a importância disso então para quem está nos assistindo? Na realidade, assim, de uma maneira bem simples de ser explanado isso, a gente pode trazer hoje como as duas principais atividades mais importantes dentro de uma campanha são o advogado e o contador. O advogado que vai permear aí todas as normas de procedimentos e processos ali permitidos ali dentro da campanha, dentro da pré-campanha, da campanha
enfim. E o contador que vai sacramentar toda a movimentação financeira, prestação de contas, orientações do que pode ou não pode ser gasto, do que pode ou não pode ser recebido como doação, os limites legais, né? Inclusive, assim, em singelas palavras, o candidato, se não fizer uma prestação de contas assertiva e aprovada aí junto aos órgãos reguladores, ele não pode fica inelegível, né? Ele não pode assumir, ele não pode tomar posse, né, do cargo, mesmo Exatamente, sendo eleito. Mesmo sendo eleito. Então, assim, é realmente hoje esse um dos principais motivos que tem, ao longo desses anos todos, afetado os candidatos. Então, se eu não falar o pior, seria realmente prestações de contas não aprovadas. Stênio, nós estamos falando aqui para um candidato, né, que às vezes já chega com muita estrutura, inclusive financeiras, times e tudo mais, e também para algumas pessoas que são candidatos, mas estão começando agora na vida pública, né, às vezes chegam com estrutura menor e tudo mais. Essa obrigatoriedade da prestação de contas, ela não existe um limite ou um valor. Não é obrigado só para alguns candidatos, é obrigado para todos. É uma obrigação independente legal. Também do valor que você gasta. Independente do valor. Se um candidato de repente gastou 0, eu sou um candidato de fachada, não sei. Porque isso aí até é bom também a gente falar. O partido muitas vezes faz isso, né? Coloca algumas pessoas ali para preencher a legenda. Mas o cara que se colocou à disposição, às vezes fez a eleição, não gastou nada, mesmo assim ele é obrigado, não é isso? Na realidade, se ele é um candidato e ele fez o registro da candidatura dele, automaticamente já vai ser gerado o cartão CNPJ. Certo. Né? Uhum. Se caso ele não for realizar nenhuma movimentação financeira, ele não vai proceder com as aberturas das contas bancárias, certo, que são necessárias para que a movimentação financeira inicie. Sim. Então, nesse caso, ele praticamente não teria uma prestação de contas. Seriam cumpridas algumas obrigações acessórias, informando que não teve movimento, mas não teria uma prestação de contas, vamos dizer, do ponto de partida de informar qualquer movimentação financeira. Entendi. Entendeu? Depende muito. Agora, se de fato, mesmo ele sendo candidato e não querendo ou não prevendo que vai ter movimentações financeiras, que não vai receber doações ou nenhuma verba de fundo partidário, ele abrir as contas bancárias, essas contas bancárias têm que ser encerradas, essa prestação de conta sem movimento tem que ser realizada, esse procedimento tem que ser feito. Entendi. Então é importantíssimo mesmo você se preocupar, você que vai ser candidato aí nessas eleições de 2022, com esses detalhes que talvez sejam um dos mais importantes da sua eleição, porque mesmo que você perca a campanha, né, tenha projetos futuros. Caso se torne, a prestação de contas não bata, né, não feche, né, não seja aprovada, aprovada, né, você vai se tornar inelegível. Né? E então você não vai poder participar aí dos próximos pleitos, por isso a importância mesmo deste fato. Dando sequência aqui, Stênio, você pode nos falar um pouco sobre essa questão, você falou agora há pouco sobre financiamento, né? Sobre ajuda que ele pode conseguir por parte aí do seu eleitorado. Que tipo de ajuda, que tipo de financiamento hoje é permitido, Stênio, nessas eleições de 2022? Então, aí na realidade a gente traz as formas de arrecadação, né? Hoje o candidato ele pode usar recursos próprios, né? E aí tem os limites legais também. Ele pode receber doações de pessoas físicas, lembrando que é proibido receber qualquer tipo de doação de recurso de pessoa jurídica, né? Ele pode fazer também a arrecadação através do crowdfunding, né? Que é o financiamento coletivo, ou através da promoção de eventos para arrecadação de recursos, né? Hoje essas 4 formas. Com relação a privado, né? Agora, com relação aos partidos públicos, né, nós temos o fundo partidário, né, que é uma forma, em tese o fundo partidário tem o objetivo principal de financiar os partidos políticos, mas esse recurso pode ser destinado a campanhas. Foi criado também o FEFEC, né, que é o fundo eleitoral, e esse fundo eleitoral ele é exclusivo para essa finalidade, financiar as campanhas, entendeu? E de partida ainda tem um outro fundo, se eu não me engano, quer ver? Eu até trouxe... Deixa eu só pegar aqui. Por favor. Nós estamos falando já, então, de fundo eleitoral, do partidário, do FEFEC. O fundo, a doação para campanha através de pessoas físicas, 3 tipos de arrecadações já, né? Que, na realidade, só explicando melhor, que o partido também pode receber recursos privados, né? E desses recursos privados que o partido recebeu, ele também pode destinar ser destinado algum verba para a campanha. Entendi. Nesse sentido. E é importantíssimo, mais uma vez, reforço, né? Qualquer dinheiro que entra na conta de um candidato, esse dinheiro tem que ser declarado, né? Esse dinheiro tem que ser prestado conta depois. E isso aí talvez é um dos que mais causa... Impreterivelmente, né? E a maior função, né, do contador que vai acompanhar qualquer candidatura,
qualquer eleição é orientar bem o candidato sobre as possibilidades e as vedações com relação ao recurso, porque não é conseguir o recurso que ele vai recebendo de qualquer jeito, e isso, inclusive, é uma situação que pode trazer depois uma reprovação das contas, porque uma vez tida a movimentação financeira na conta da candidatura, fica mais complicado de remediar esse tipo de problema, se isso vier a ser fora dos limites. Vamos né? imaginar que eu vou ser candidato esse ano, certo? Perfeito. E eu quero aqui, então, fazer uma vaquinha com meus amigos para ele me ajudar aqui nessa campanha. Como é que é esse processo? É só eles realmente ali botar a mão no bolso, ir lá, fazer uma doação lá, colocar o dinheiro na conta da minha campanha, né? Isso é o processo normal? O processo normal é você já estar com essas contas abertas, certo. né? Então, existem as 3 contas bancárias de campanhas que é importante ter, porque as contas, para receber cada tipo de verba, ela tem que receber na sua conta própria, né? Então, de doações privadas, de pessoas físicas, você vai ter uma conta bancária, você vai fazer ali a avaliação com o doador do imposto de renda, porque ele tem um limite que o doador ele pode doar só até 10% dos recursos auferidos por ele no ano calendário anterior. Certo. Entendeu? Imposto de renda dele. E aí tem os procedimentos de emissão do recibo eleitoral dessa doação, para ele declarar no imposto de renda. Ele faz a transferência bancária identificada com nome, CPF. Esse valor vai cair no extrato, na conta bancária, e você vai, com o extrato, vai tomar as medidas cabíveis aí para justificar isso. Perfeito. E fora outras obrigações acessórias, né? Que a gente tem que comunicar, uma vez o dinheiro ele ter sido recebido em conta, a gente tem 72 horas para comunicar ao TSE sobre o recebimento desse valor. Perfeito. Eu, como doador de campanha, eu tenho alguma vantagem em fazer essa doação? Por exemplo, eu vou declarar isso na minha declaração de imposto de renda do próximo ano, né? Em tese, não. Você não tem uma vantagem financeira, né? Aí sim, a vantagem ela é indireta, né? De apoio à democracia e, enfim, de fomentar aí que... Mas eu não teria nenhum tipo de desconto, por exemplo, no meu imposto de renda, nem nada, né? Devido a essa doação. Não. Certo, certo. Stênio, outra coisa. Nós temos um período de pré-campanha, nesse momento aqui que nós estamos fazendo o podcast, né? Hoje, se caso eu queira, né, fazer algum tipo de arrecadação para me ajudar a alavancar aqui a minha campanha, teria alguma forma já de fazer isso? A lei já prevê algum tipo de arrecadação que me ajude agora na pré-campanha ou não? Eu posso fazer isso só dentro da minha campanha com o meu CNPJ aberto e conta no banco aberto? Então, na realidade, durante a pré-campanha, a gente tem ali a arrecadação de financiamento coletivo, igual eu havia falado. O prazo inicia-se agora dia 15 de maio, onde os candidatos já podem estar procurando as empresas que são vinculadas, homologadas, né, junto ao TSE, para executar esse tipo de serviço, e isso já pode estar começando já a partir do dia 15 de maio. Quer dizer que a partir do dia 15 de maio eu já posso começar a fazer uma vaquinha virtual, vamos dizer assim, né? Para me ajudar aqui nas despesas da pré-campanha. Justamente. Isso é importantíssimo mesmo, né? As pessoas que estão nos assistindo saberem, né? Porque muitas vezes eles pensam que tem que ter o CNPJ já aberto, conta no banco aberto, campanha registrada, e isso só vai ser possível depois do dia 15 de agosto, né? Sim, na realidade essas empresas elas funcionam como fiéis depositários, né? Elas vão fazer todo o processo, né, de arrecadação dessas doações. Existe todo um regramento para isso também. Entretanto, o candidato, ele, quando, né, da necessidade do recurso, quando da regularização com as contas bancárias abertas, ele vai solicitar o saque, né, o levantamento desse valor, e aí essa empresa ela faz o repasse para a conta vinculada à campanha eleitoral, o repasse do dinheiro para o candidato. Já entendi. Já existem muitas empresas que operam nesse mercado, não existe, Stênio? Isso é a nível nacional, são todas as plataformas digitais, não é isso? Sim, hoje é tudo processos automatizados, seguros, inclusive isso traz uma segurança jurídica para o candidato muito maior, né? A gente cita o exemplo aí, por exemplo, da novidade aí que a gente traz, que é o Pix, né? Que está difundido, né? Todo mundo hoje praticamente usa o Pix como forma de pagamento. Então, a legislação hoje ela trouxe uma omissão no sentido de o candidato receber doações por Pix diretamente na conta eleitoral dele, Sim. na conta aberta para a candidatura. Então, através do financiamento coletivo, isso não é um problema. Lá, os doadores eles podem estar acessando, doando por Pix, por transferência, por boleto, por cartão de crédito, de débito. Por quê? Porque existe um pré-cadastro onde ele já insere os dados antecipadamente, né? Entendi. Porque o candidato ele não tem como controlar, né? Um Pix hoje, você tem um CPF, pode chover de transferências de Pix ali na sua conta ali. Você nem sabe. Você não precisou de passar dados de agência, de conta, de banco, enfim.
E aí isso pode ser um problema, né? Então é bom ficar atento a isso aí, viu, pessoal? Isso é legal, muito bacana mesmo. Estênio, falando novamente da JASC, né, a empresa de contabilidade pública do Grupo Prestacom, qual é o serviço, como que é feito esse serviço, principalmente agora nas eleições de 2022, por parte da JASC? O que a JASC está oferecendo aí aos pré-candidatos? Uma assessoria contábil, jurídica? Você pode nos contar um pouco sobre isso? Então, na E realidade, como a que é JASC... feito também, desculpa, e como que é feito esse assessoramento? Isso. Na realidade, a JASC é uma empresa de contabilidade pública e eleitoral. A gente trabalha atendendo já há algum tempo candidatos e algumas prefeituras e alguns órgãos públicos. Então, esse ano a gente já começou com um pré-atendimento dos possíveis candidatos, passando orientações diversas de como proceder, né, com o registro da candidatura, com a filiação, enfim. E com a abertura do CNPJ, a gente vai dar continuidade nas orientações com relação à prevenção de problemas que podem ocorrer na época da prestação de conta. Né? Uma vez o candidato interessado, é só nos procurar, a gente faz uma apresentação do nosso portfólio de trabalho e faz uma proposta, assim, fechando, a gente inicia os trabalhos. Porque é muito importante a gente pensar no trabalho do contador preventivo, e não só para fazer a prestação de contas. Porque a prestação de contas, o próprio nome já diz, em tese são contas que já foram realizadas, sejam de receitas ou despesas. Em havendo problemas, isso traz uma certa dificuldade, uma certa problemática que talvez não consiga nem achar solução. Então é bom sempre estar vendo a presença do profissional contábil dentro de uma candidatura de forma preventiva. O profissional de contabilidade, na verdade, ele começa a trabalhar bem antes também das eleições, junto com o candidato, isso é importante, depois durante as eleições e também tem o trabalho pós-eleição, né? Com certeza. Talvez é o último a sair, fechar as portas e apagar as luzes. Porque acaba que a gente pode auxiliar, né, também na questão do planejamento financeiro, a questão do planejamento dos gastos, né? A questão da arrecadação dessas doações, a melhor metodologia, a forma mais segura, os limites legais, isso tudo envolve. Pessoal, então tá aparecendo aí para vocês as redes sociais aí do Grupo Prestacom, né? Qualquer tipo de dúvida, assessoria que vocês precisarem aí, fale com o Stênio. A equipe está lá à disposição, né, Stênio? Perfeitamente. Para orientá-los a respeito desse assunto. Também a JASC presta uma assessoria, um serviço voltado para aqueles políticos que ganharam as eleições, né? Que já estão dentro de um mandato, para a gestão executiva mesmo ali do mandato, né, Stênio? Perfeitamente, onde a gente envolve dentro do nosso portfólio de contabilidade pública, né? Onde a gente pode estar prestando esse serviço de assessoramento contínuo depois dentro da gestão. Entendi. Você falou que a história da JASC começa com o seu pai, né? Há 30, como é que é? Desculpa. 33 anos atrás começou o Grupo Prestacom, né? A JASC. Desculpa, eu tô mais falando recente, JASC, é mais recente, foi... mas do grupo, né? Isso. Há 33 anos atrás ali. E seu pai hoje trabalha ainda no grupo? Não, agora já tá. Meu pai, o senhor João Alves da Silva e Carvalho, né? Na realidade, ele está em trâmites de aposentadoria, mas ele ainda faz parte do conselho da empresa, ele ainda está presente. Não continuamente, mas pelo menos uma semana no mês ele está lá deliberando juntamente com as nossas lideranças. Bacana. O grupo Prestacom não é só a JASC, não é só a Prestacom, tem vários outros negócios. Você pode falar um pouco sobre isso também? Sim, a gente tem outras ramificações, a gente tem empresas que atuam no segmento regulatório de licenças públicas, que é a B2B, Legal, né? A gente trabalha também com ela, um braço da B2B fica para certificação digital. A gente tem a Tetris RH, que é uma empresa de gestão de pessoas voltada para treinamento, desenvolvimento, processo de recrutamento e seleção, né, pesquisa de clima organizacional, um serviço bastante utilizado também no meio privado, que a gente também oferece hoje recursos bastante vantajosos para os órgãos públicos, para as prefeituras também, entendeu? Onde existe pessoas, há uma necessidade de dar uma atenção especial, né? Entendi. E a gente tem que desmistificar muito o funcionalismo público, né? No sentido de que as entregas, os resultados são mais demorados. Na verdade, isso depende só de pessoas estarem motivadas a trabalhar. Então, a gente tem um projeto bem bacana para isso também. Stênio, quais são, no seu ponto de vista, os principais desafios de um jovem empreendedor, né, CEO já de um grupo consolidado aqui em Goiás, de empreender principalmente no Brasil e em Goiás, especificamente? Maior desafio? É difícil essa pergunta, hein? Porque, na realidade, são tantos desafios que o empresário hoje brasileiro ele enfrenta, né? No decorrer aí de sua jornada profissional, que é difícil você enumerar e falar qual que é o maior, né? Mas, assim, falando um pouco, né, até de ordem pública, né, da JASC Contabilidade Pública, né?
Hoje a gente enfrenta legislações, né? Um acúmulo legislativo, uma necessidade de reciclagem de informação, de atualização constante, né? Tanto o direito, tanto a contabilidade e áreas afins, os profissionais têm que estar antenados. Então, essa é uma preocupação muito grande nossa de qualificação técnica realmente dos profissionais que nos acompanham, para que eles estejam ligados e antenados às novidades legislativas. Isso é um desafio também constante para nós. Entendi. E você como empresário também, como que você vê esse cenário político, né, que hoje está se formando aqui em Goiás? Goiás é um estado onde, como a maioria dos estados brasileiros, nós sofremos muito com carga tributária, né? Todos os empresários, principalmente os pequenos, enfrentamos uma pandemia, passamos assim no limite, muitos deles, e alguns nem sobreviveram, né, no meio dessa pandemia. Sim, isso é um fato. Então, no seu ponto de vista, né, você consegue nos dar um retrato desse mundo empresarial, né, que diretamente foi influenciado por decisões políticas, por pandemia, por carga tributária e tudo mais, Stênio? Hoje a carga tributária, ela realmente é uma dor latente dos empresários, né? Não só dos empresários goianos, mas do Brasil todo, né? O nosso sistema tributário, ele é muito antigo ainda, ele precisa de passar por reformas, existe já projetos em trâmites já há algum tempo para sair e serem aprovados aí no Congresso, porém ainda muito indefinido, né? Muito indefinido. Hoje nós temos aí, né, o Simples Nacional, que veio como um diferencial para micro e pequenas empresas, tentando dar esse apoio, ainda assim não é suficiente, né? A pandemia é um fato, acho que mundial, isso vai ser visto pelos nossos filhos, pelos nossos netos, lidos isso em livros de história daqui a décadas, então é algo para o qual o Brasil não estava preparado, né? E assim como outros países, a gente vai levar aí alguns anos para poder se recuperar. Mas eu acredito que isso, a força de vontade e a garra do brasileiro é algo que não tem comparação. O brasileiro, ele realmente é inovador, ele é guerreiro, ele é batalhador e a gente vai dar a volta por cima e sair à frente de outros países, isso eu não tenho dúvida. Verdade, principalmente o empreendedor brasileiro, né? Além de ser brasileiro, o cara que se... O cara é engenheiro, ele é engenhoso. O empresário brasileiro, para conseguir se manter no mercado, ele tem que ter um conjunto de várias qualidades, né? E graças a Deus eu acho que a economia está aquecendo, a gente vê aí o mercado imobiliário aquecido, vários outros mercados, né? A gente tem percebido que a movimentação, os nossos clientes têm tido sim resultados superávites aí e eu acredito que é isso. Bacana, bacana. E voltando novamente para o assunto sobre eleições e campanhas, né, políticas, me responde uma coisa, o candidato, ele é obrigado a ter uma assessoria contábil, um contador do lado dele ali ou não? Ele pode por si só fazer essa prestação de contas? Não, perfeitamente. Atualmente, tanto o advogado quanto o contador são obrigações legais para que o candidato tenha para aprovar a sua campanha, para poder que tenha uma campanha tranquila e consiga, de fato, não ter nenhum tipo de problemas com a eleição e com a candidatura e com a posse, se caso vier a ser eleito, né? Entendi. Mas assim, eu só quero reforçar isso aqui, porque é importante a pergunta para quem nos assiste. Existe, então, por lei, essa obrigatoriedade, né, Sim. Stênio? É isso que, em qualquer tipo também de cargo, não só executivo, mas também legislativo. Se eu estou pleiteando uma vaga para deputado estadual, por exemplo, eu sou obrigado a ter, Não existe uma prestação de contas sem a validação de um profissional contábil habilitado. Certo. Então, eu não posso, por si só, como candidato, abrir ali o sisteminha de prestação de conta ali do TSE e informar as minhas despesas e as receitas. Não. Eu tenho que fazer isso validado por um Justamente, você contador. tem que ter a assinatura de um contador. O advogado também existe essa obrigação, então, Stênio? Existe alguns atos que são exclusivos do exercício da advocacia e isso tem prescrição legal também. Entendi. Então, mais do que preocupar, mais uma vez, reforço, do que preocupar especificamente só com o voto, não adianta você explodir de votos e sua prestação de contas não for aprovada. De forma alguma. A popularidade, sim, né, é um fator muito importante, mas eu acho que é um conjunto de fatores que vai fazer com que o candidato tenha uma campanha tranquila, saudável e que venha a ser eleito e tome a posse, né? Isso é um conjunto de fatores e que tem que estar atento a todos eles. Esse assunto, né, é um assunto pouco debatido no cenário político, né? Muitos que vão pleitear aí
essas eleições já estão vindo realmente preparados, mas a maioria não. A maioria realmente tem muitas pessoas que são marinheiros de primeira viagem, são pessoas que estão começando agora aí na vida pública, né? E que por acaso estão indo no partido, já negociando ali realmente os cargos que vão disputar, mas não estão preparados, vamos dizer assim, com essa parte, essa retaguarda, né, que tem que ter na sua campanha, né, Stênio? Sim. Na realidade, assim, a gente sempre salienta com relação a ficar atento aos limites, ao calendário eleitoral, aos prazos, que são N prazos. Essa questão de prazo é fundamental, é fatal, né? Então, assim, a gente tem que entender que dentro do processo de prestação de contas também tem prazos, né? Eu vou salientar algum deles. Então, a gente pode trazer aqui, por exemplo, por favor, a prestação de contas parcial, Sim, que existe uma prestação de contas parcial dentro da campanha, que o prazo dela é do dia 9 de setembro até o dia 12 de setembro, que tem que ser realizado. Boa. A gente pode trazer também a questão da prestação de contas para candidatos que vão concorrer em primeiro turno, né? 30 dias após, o prazo vai vencer dia 1º de novembro de 2022. Sim. E candidatos que tenham participado do segundo turno, o prazo da prestação de contas ele é até o dia 19 de novembro de 2022. Então, vamos ficar ligados aos prazos aí para poder evitar qualquer tipo de problema maior. Você disse que tem um prazo pré-definido para fazer uma prestação de contas parcial. Se eu sou candidato, estou disputando o primeiro turno, eu preciso, além da parcial, fazer uma para o encerramento do primeiro turno. Se eu vou para o segundo turno, faço outra após o encerramento do segundo turno ou não? Se eu vou para o segundo turno, naturalmente eu tenho um prazo estendido. Em tese, você tem um prazo estendido. Você pode fazer até o prazo limite, né, do segundo turno, entendi. Turno. Então basta fazer essa do dia 9 ao 12, né? Se não estou enganado que você citou, essa parcial. Entre dia 9 de setembro e 12 é parcial. E depois eu faço essa outra para finalizar realmente ali, né? E depois que eu finalizo tudo, minhas contas vão para uma aprovação. Não é isso, Stênio? Sim, uma outra curiosidade legal que eu trouxe aqui, que é bom a gente salientar, é a questão também da inovação legislativa que teve com relação à destinação de verbas partidárias para... Deixa eu pegar aqui para vocês... Verbas do fundo partidário, ali especificamente para a campanha de um determinado candidato? Isso, é porque tem as cotas, né? Sim. Aí agora é para pessoas negras e para candidatas mulheres, né? Então tem as cotas. E aí tem uma regra legislativa que traz que a doação para cumprimento dessas cotas, ela tem um prazo, né? Que ela tem que ser atendida também por lei, que é até o dia, se eu não me engano, até o dia 12 de setembro também, que é o prazo da prestação de contas, da vamos dizer assim, para ver se as cotas foram destinadas. Eu vou pegar esse dado exato para você. Pelo que eu estou entendendo, então, o partido hoje ele é obrigado, né, um percentual ali do fundo partidário que existe, né, para financiar essas campanhas, ele é obrigado a destinar tanto para mulheres quanto para candidatos negros, não é isso? Isso. Então, a distribuição de recursos femininos e pessoas negras, o prazo final da prestação de contas parcial é 12 de setembro, né? Sim. Então, assim, pode haver uma confusão com relação ao que está na legislação no seguinte sentido. Tem que cumprir essa cota, né? Sim. Até o dia 12 de setembro, que é o prazo final da prestação de contas. Só que a prestação de contas parcial, ela é feita até o dia 12, mas relativo às movimentações financeiras realizadas até o dia 8. Que é um dia antes do início do prazo. Então, também ficarem atentos aí, candidatos que forem receber verbas dentro dessa cota de mulheres e pessoas negras, que recebam até o dia 8. Por mais que a legislação permite até o dia 12 a prestação de contas, mas como a prestação de contas parcial vai abranger só até o dia 8 a movimentação financeira, é interessante que essas doações caiam na conta do candidato até o dia 8. Interessante, entendeu? Isso aí. Até porque existe essa obrigatoriedade, né, desse financiamento por parte do partido, a destinação desse recurso. Sim. E ele tem que ser declarado até o dia 12, na verdade. Justamente. Data início dia 8. Porque ele tem uma prioridade, ele segue. Exatamente. E essa nova legislação também, pegando esse assunto que é importante, né, essa representatividade, né? O TSE, na verdade, está legislando a favor realmente mais representatividade, que eu acho justo, né? Precisamos ter uma representatividade maior por parte da mulher e também das pessoas negras. Com certeza. E além disso, né, os votos para candidatos a deputado federal vão contar o dobro para participação nos próximos fundos eleitorais e tempo de televisão. Então, os partidos hoje têm uma missão
uma responsabilidade Sim. acima de tudo, né, para com esses candidatos. E você que é candidato, fique atento a esses detalhes. Com certeza. Né? Isso aí tudo Porque... para fomentar a diversidade, né? Exatamente, e aumentar a representatividade. Isso aí é muito importante. Show de bola. Além disso, das suas anotações, Estênio, quero te deixar à vontade para isso aí. Seriam essas as principais dúvidas? Na realidade, hoje, assim, a ideia não é nem vir aqui ministrar nenhuma aula, né? Não, Tecer é um alguns bate-papo. comentários, E um bate-papo lembrete, informal, lembretes, coisas assim que a gente pode ter Fomentar. trago como informação aí que possa trazer algum benefício ou auxiliar algum candidato aí que esteja precisando. Do mais, a gente se coloca à disposição para qualquer tipo de atendimento. Perfeito. Aí. Então, pessoal, vamos ficar atento a tudo isso. Prazos para serem cumpridos, prestação de contas, limites, legais. assessorias, né, que você vai compor aí essa retaguarda da sua campanha. Importante você formar um time competente para isso aí, demais da conta, Justamente. né? Aos tipos de arrecadações que você oferece, que você vai ter. A gente não deu muita ênfase também com relação à arrecadação por meio de eventos, né? Isso é uma coisa muito comum também. Como e é que funciona permitido isso? Legislação, onde o candidato ele pode, né, assim, promover eventos ou shows com a finalidade, né, de estar ali fazendo uma arrecadação para a campanha dele, onde o lucro desse evento, logicamente que depende de uma contabilidade à parte do evento que tem que ser realizado, ele tem que declarar todas as despesas que custearam, que nortearam o evento, e as receitas do evento de venda de ingressos, isso pode vir a esse lucro ser destinado para a campanha eleitoral dele. Né? Uma outra junção legal, né, de ideias seria, talvez, ele fazer o evento não com o fim de ter lucratividade para auxiliar, mas dentro do evento ele fomentar a captação de recursos de financiamento coletivo, entendeu? É uma metodologia mista que tem pessoas que têm praticado e isso pode dar uma força muito grande para o candidato. Em termos burocráticos, ele resume a vida dele no sentido de controles e contabilidade em si, prestação de conta, quando vem todas essas doações através do financiamento coletivo. Que legal. É uma ferramenta tecnológica totalmente automatizada, né? Entendi. Que legal. É uma ação conjunta, né? Para você, inclusive, Fica aumentar as aí, possibilidades. Fica aí como sugestão também. Né? Uma boa sugestão, inclusive. E para deixar claro também, isso aí é um assunto até que pode envolver uma certa polêmica, né? Antigamente foram proibidos os eventos, showmícios e tudo mais, né? Sim. Não estamos falando disso, né? Não, eu não posso, por exemplo, alguma. contratar um cantor, colocar ele aqui para cantar de graça para as pessoas De aqui jeito... e eu subir no palanque depois e pedir voto. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não isso posso. É uma vedação jurídica. Você está falando de um evento realmente até privativo, né? A Isso, pessoa é um tem evento que pagar, privado, onde tem fins lucrativos, justamente só o lucro desse evento é que pode ser voltado revertido para a campanha. Já entendi, perfeito. Estênio, até agradeço demais as informações, foram muito úteis mesmo. E aproximando do fim, eu queria também tocar num aspecto político, né? Sem te deixar com saia justa, porque como empresário aqui eu sei que às vezes, né, é difícil de se posicionar, mas eu queria saber a sua opinião falando sobre política. Como você está vendo esse cenário, né, político que está se formando, principalmente para o governo do estado de Goiás, né, onde nós temos aqui alguns pré-candidatos já muito bem posicionados, como a reeleição mesmo do próprio governador Caiado, né? Nós temos aí o Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida, Major Vitor Hugo, Valmir lá no PT. Como você está vendo todo esse cenário? Como que o mercado também está reagindo a tudo isso, Estênio? Sem deixar de saia justa, mas já deixando. Já deixando, né? Então, na realidade, assim, eu enxergo que vai ser uma eleição difícil, né? O governo do Caiado, ele está aí, né? Ele teve alguns percalços no decorrer aí, não foi fácil governar esses 4 anos aí, a gente encontrou dificuldades, né? A gente como eleitor, como cidadão, a gente vê que teve dificuldades, mas eu acredito que ele superou todas e vem forte, sim, para essas eleições, com possibilidades reais de ser reeleito, entendeu? Por outro lado, a gente traz aí um candidato forte, que é o Mendanha, né? O Mendanha vem aí da escola do Maguito, né? Que Deus o tenha, mas de Aparecida de Goiânia, com uma gestão praticamente infalível, vamos dizer assim, né? Onde a Prefeitura de Aparecida de Goiânia aí, foi exemplo, né, nacional em termos de gestão pública. Eu acho que a briga vai ser boa. Vai ser uma briga interessante, vai ser uma briga interessante, mas difícil de prever o futuro. Já entendi, Entendeu? já entendi. Bom, eu sei que você não quer se comprometer aqui, não vou te colocar também nessa posição de tomar um lado, né, publicamente, mas fica à vontade, tá? Se você quiser também, o espaço é seu. Na realidade, assim, a gente está aqui para orientar, para assessorar, né, todos os candidatos, independente de partido, independente de ideologia, entendeu?
a gente acredita no processo democrático de direito, a gente acredita na nossa Constituição Federal, né? Entendi. A gente luta aí por melhoras, né? Porque o nosso país possa se consagrar aí internacionalmente aí, entre os países mais evoluídos, né? Quem sabe até um país de primeiro mundo, mas a gente tem muito ainda que trabalhar, né? E o trabalho, quando ele é desenvolvido em conjunto, né, com união, ele é muito mais produtivo. Então, a gente está à disposição para conversar, para trocar ideias, para orientar, independente de partido. Maravilha, Stênio. Além de, inclusive, empresário, você também é advogado, não é isso? Sim, sou advogado também, tenho escritório de advocacia e atuamos na área privada. Só na área privada? Só na área privada, esse né? escritório. A advocacia pública eu me restringi apenas na atuação da contabilidade. Entendi. Você, de repente, atua também, de certa forma, política ali dentro da OAB ou não? Não tem nenhum tipo de ligação, Stênio? Sim, sim. A gente sempre está presente, né? A gente se faz presente. Inclusive, quero deixar um convite a todos aqui. No dia 10 de maio, na próxima terça-feira, a gente tem um evento na OAB, né? Sobre direito eleitoral, e eu vou estar compondo a mesa e deixo aqui para vocês aqui um convite para participar. Vamos ter vários profissionais, né, com gabarito, várias presenças ilustres ali de pessoas que compõem o meio político, e gostaria que vocês participassem. Nós temos aí nas nossas redes sociais, vou deixar aqui o @ da JASC Contabilidade Pública. Bacana. Então vai ser agora dia 10, né, na próxima terça-feira, e um evento voltado especificamente para a parte pública, né? Então, direito eleitoral, isso mesmo. Eleitoral. Onde vai ser discutido, inclusive, então o público-alvo seria basicamente também os pré-candidatos, para eles entenderem mais. Profissionais do meio, contadores, advogados. Um evento realizado pela OAB. Pela OAB Goiás. Isso mesmo, Goiás. Perfeitamente. Onde você vai estar ocupando uma mesa ali e debatendo junto ali com vários outros colegas. Bacana demais, viu? Olha, eu quero agradecer muito mesmo aqui a sua participação, foi de grande relevância. Você que está nos assistindo, não esqueça de compartilhar esse vídeo aí com todos os seus amigos, coloca aí no grupo da família, manda aí para o teu candidato, né, que vai disputar agora as próximas eleições, para ele aprender um pouco mais e ficar atento a tudo isso que foi discutido aqui. Foi um prazer enorme, Stênio. Muito obrigado. Então, fica à vontade para se despedir. O prazer é meu, que é isso. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de estar realizando esse bate-papo. Colocamos à disposição e estamos à disposição de todos que estão nos assistindo aí para qualquer dúvida, qualquer situação que seja necessária. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Vamos disponibilizar aqui então para vocês. Sigam lá o link, né, o Instagram do Stênio, do grupo Prestacom, da JASC Contabilidade, né, onde vai ter todas essas informações. Qualquer dúvida, o escritório, o Stênio já colocou aqui à disposição para vocês ligarem e tudo mais. E o Politiquei é isso, é um espaço de debate democrático, onde você, além de aprender sobre política, aprende também sobre as regras da política, né? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Fiquem atentos aos próximos episódios, então. Até já.